Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar do novo lançamento da editora Pipoca Nanquim e mais um grande mangá, mais um material diferenciado. E o material de hoje é esse daqui, ó, As Crônicas da Era de Gelo, um mangá com aquele acabamento padrão sensacional que a gente já conhece da editora Pipoca Nanquim, ao preço de R$ 54,90, uma história completa e fechada em 2 volumes. Como o volume 2 ainda não saiu, você ainda tem como comprar o volume 1 junto com o volume 2 com 30% de desconto, e aí não vai sair 54, vai sair muito menos, e aí vale muito a pena. O material então, padrão básico, capa cartão, papel Poren Bold com uma excelente gramatura, uma ótima abertura do mangá, você consegue ler tranquilamente, sem aquela chance de estragar, aquele medo, aquele risco. Vem como padrãozinho o marcadorzinho de páginas personalizado da edição e, obviamente, também temos aqui uma sobrecapa, como é padrão dos mangás da editora Pipoca Nanquim, tá? Então tem essa sobrecapa com efeito em verniz, ó. E aqui a capa da edição, que também está muito bonita e muito bacana. Além da capa, que está muito legal, a gente tem aqui dentro também, cara, a guarda da revista, ó. A guarda também tem umas artes coloridas muito bonitas, tá? Material de Jiro Taniguchi, um autor, porra, completamente fantástico, que foi o responsável pelo primeiro mangá da editora Pipoca Nanquim, né? Ele é o autor do primeiro mangá, que teve review aqui no canal, que é Guardiões do Louvre, uma obra, porra, extremamente fantástica, com uma arte belíssima, com todo o embasamento histórico e cultural a respeito do Museu do Louvre. Recomendo assistir o review e recomendo demais que você compre a edição. Jiro Taniguchi ficou conhecido aqui no país, principalmente pelas obras que estavam chegando pela editora Devir, trazendo quadrinhos com uma pegada bem diferente, uma pegada filosófica, contemplativa. Tem o Homem que Passeia, tem o Gourmet Solitário, alguns materiais que têm uma pegada realmente bem diferente do clássico que a gente imagina logo que a gente pensa em mangá, que são os shonens, as porradarias de Dragon Ball, Naruto, Cavaleiro do Zodíaco. É totalmente a parte disso. Mas aí a grande surpresa é que a editora Pipoca Nanquim traz pra gente uma ficção científica de Jiro Taniguchi. Eu falei, porra, esse cara fez uma ficção científica? Cara, eu curti demais o Guardiões do Louvre. Óbvio, eu amo ficção científica, eu vou dar uma chance pra isso daqui. E que surpresa fantástica, tá? É um material muito interessante. Vou dizer que esse volume 1 ainda não é, assim, totalmente brilhante. Não vou dizer isso. É um material muito bom. Para quem curte mesmo uma boa aventura de ficção científica, é um material muito indicado. Mas eu tô aguardando o volume 2, que conclui a história. E ali sim pode ser que a parada a ficção mesmo fique ainda mais pesada. Porque conceito de ficção científica é uma coisa complicada, tá? Ficção científica é qualquer coisa que você traga um elemento da ciência, né, fora da realidade atual e mostre como a sociedade ou aquele mundo, como as pessoas vão se comportar naquela situação embasada em elementos científicos, fora do padrão básico, tá? Essa é uma definição chula que eu estou fazendo aqui, mas isso é o básico de ficção científica. E você encontra aqui o seguinte, você encontra um mundo, eu nem diria uma distopia pós-apocalíptica, porque nós não temos contato nesse primeiro volume com a sociedade. Nós sabemos que está havendo uma nova era glacial, tá? O mundo está coberto de gelo, provavelmente muitas pessoas morreram, mas o mundo se adaptou. O mundo passou a viver e sabe agora como conviver com essa era gelada que eles vivem. A gente já tem uma contagem de tempo aqui que está fora da cronologia, da cronologia não, né? Do calendário cristão. A gente não sabe exatamente se aquele número que está lá de anos, são 400 e pouco, se eu não me engano, se aquilo é a partir de quando aquilo aconteceu, mas a gente sabe que é um futuro da nossa sociedade num mundo que está totalmente congelado. Porém, a gente não vê essa sociedade. A gente não sabe exatamente como tá. Mas aparentemente eles deram a volta por cima. Porque nós acompanhamos uma estação de extração de algum minério, de alguma substância. E que lembra muito, por exemplo, as pessoas que trabalham embarcadas em navios petroleiros e estações petroleiras, né? É aquela galera que fica naqueles turnos
Aqui no caso eles ficam um turno muito maior, tá? Ganham uma boa grana para isso. Eles ficam lá nessa estação que fica num local muito gelado. Aqui que tá o ponto, cara, porque o mundo inteiro tá gelado e eles estão num lugar que talvez seja um polo ou alguma coisa assim, que ainda é mais gelado e totalmente isolado do resto da humanidade. Então a gente tem, sim, uma realidade diferenciada, mas a gente não tem uma visão de um todo. A gente vai acompanhar dentro dessa história, dentro dessa edição inteirinha pelo menos, basicamente a vida desses caras dentro dessa estação de extração. Gente, mais uma vez, é um paralelo sensacional a gente fazer com uma estação daquelas petroleiras, tá? Um navio daqueles de extração de petróleo, uma torre daquelas. A galera tá lá, isolada, trabalhando. E a gente vai acompanhar não só o início de como eles vivem ali, mas também o início de alguns percalços que vão acontecer. Vai ter uma sequência de situações que vai rolar, obviamente, todo um início de problema pra galera que mora lá. Esse pessoal fica meses, às vezes 2 anos lá na estação direto, dentro do seu contrato, tá? E vão ficar lá por muito tempo. E isso vai tirar totalmente a normalidade da vida deles. E a partir dali a gente vai acompanhar uma verdadeira história de aventura, tá? É uma HQ muito aventuresca, com bastante ação, mas os elementos de ficção científica que alguns podem estar imaginando, esperando, não vão muito além disso. A gente tem, sim, como é uma sociedade no futuro muito distante, a gente tem alguns elementos de tecnologia além do nosso tempo, mas aquela tecnologia é meio vintage. Uma tecnologia que a gente vê, por exemplo, e é um paralelo muito bom, tá? Com o filme Alien. Alien, o Oitavo Passageiro, eu acho que é um excelente paralelo para a gente ter uma ideia do que se passa aqui. Tirando o ponto que surge o Alien, tá? Mas a gente também pode usar esse ponto de ruptura para a mudança aqui da história. A gente tem ali no filme do Alien um grupo de pessoas que trabalha numa nave que faz uma viagem de transporte de minérios e tal ao longo do espaço. E o contrato deles dura anos, porque é uma viagem muito longa, eles estão pensando se vão renovar, estão doidos para chegar na Terra de novo e tudo mais. Se vocês reassistirem ao filme, vocês vão ver que tem aquela equipe, tem os caras que são mais operários, tem o cara que é o líder da nave, mas é basicamente isso. É uma nave que viaja até os confins para trazer algum tipo de recurso, e esses caras ficam muito tempo ali dentro. Até que em determinado momento há o surgimento do Alien que vai bagunçar completamente com a estrutura deles, eles vão ter que se virar para resolver aquilo. E é exatamente isso que tem aqui, tá? A tecnologia é muito similar, os tipos de nave, as telas de computador, toda a estrutura deles é muito similar ao Alien. E aqui a gente também tem essa estrutura dos caras que estão ali trabalhando há um tempão e esperando a oportunidade, a hora deles irem embora. E acontece um evento, na verdade, uma sequência de eventos que vai mudar completamente essa estrutura deles. O ponto que eu digo para vocês, que difere um pouco da ficção científica que talvez você esteja esperando nesse primeiro volume, é o fato desses eventos não terem nada a ver com monstros, criaturas alienígenas e não, robôs assassinos, nada disso. É uma HQ que até determinado ponto seria totalmente possível de ser uma história baseada numa instalação de pesquisas na Antártida. Tá? Se você tivesse ali a galera na Antártida fazendo, né, todo aquele isolamento que eles passam meses lá em pesquisas científicas e acontece algum problema com eles lá, seria exatamente o que está acontecendo aqui. A gente tem uma missão de resgate, a gente tem alguns problemas relacionados ao frio, ao gelo e às condições inóspitas e ao total isolamento, e esse é o ambiente da revista. Ainda assim funciona muito bem, é um material muito legal. A gente tem um pequeno toque de alguma coisa além da questão tecnológica, tá? É uma tecnologia também, outro paralelo muito bacana, é com o mangá do Akira. Tá aqui atrás e eu tô tentando lembrar a coleção da Akira. Vem pra cá. A coleção da Akira tá aqui, eu esquecendo completamente o nome dela. Até a arte do Jiro Taniguchi está muito próxima da arte do Akira. Então a gente tem um ritmo ali nesse estilo, tá? Mais pro fim da revista, a gente sim tem o início de alguma coisa que vai trazer uma grande virada para uma coisa mais fantástica. Porque afinal de contas a gente vê uma capa dessas, né?
E a gente fica esperando isso aqui acontecer. Uma coisa meio Prometheus, né? A gente fica esperando Prometheus do filme, da série do Alien também, tá? Não o Deus grego. Então, a gente tem esse foco dentro da história. Acho que isso daqui, a estação de pesquisa é uma característica muito predominante do que é a revista. É uma galera tentando sobreviver numa condição inóspita de era glacial atual, tá? A HQ funciona, o material é muito legal, a arte da revista é muito boa, tá? Aqui mostra, tem até uma cena aqui mais pesada, mas não tem nada demais aqui acontecendo não. Mas mostra, o Jiro Taniguchi mostra essas pessoas como humanos mesmo e passando seus problemas, seus dilemas dentro dessa vida de isolamento, tá? A arte é espetacular. Ele tem uma arte, como eu disse para vocês, que lembra bastante a arte do Akira, na questão das roupas, das tecnologias, tá? E também das fisionomias. É um mangá com personagens com fisionomias totalmente diferentes umas dos outros, que mostram suas nacionalidades e tal. Eles são pessoas diferentes, tá? Cortes de cabelo, olho, boca, tudo é bem diferente. E isso é muito legal. Traz pra gente um material muito rico e muito diferenciado. Mas eu senti falta, talvez, de um aprofundamento maior em alguns personagens. Eu senti que tudo parece meio raso. Isso não tira o mérito da revista, porque aqui o foco talvez seja a parte da expedição. Assim como no Alien, que não tem grande aprofundamento, o único personagem que acaba sendo mais aprofundado mesmo é a Tenente Ripley. Mas é realmente nesse estilo, tá? Os personagens aparecem ali, a gente sabe o nome deles, sabe muito pouco sobre eles e a gente vai acompanhar essa aventura. Tirando um personagem ali que acaba sendo o foco principal, o resto não entra muito nisso não. Mas ainda assim, é um grande material, é um material interessante e que tem esse ponto de virada para o final da história, que vai trazer pra gente algum elemento totalmente fantástico para o próximo volume. Uma HQ com violência, com bastante ação, com algumas sequências bem espetaculares e que vale uma conferida. Se você é um fã de mangá, se você é um fã de um bom mangá de ficção científica, se você curte Akira, se você curte esse tipo de obra, eu acho que vale a pena você investir, tá? Se você quer começar a ler mangás, você tá sempre naquela, poxa, eu quero começar por algum mangá e tal, mas eu não gosto desses desenhos de Dragon Ball e tal, nada disso. Essa daqui pode ser uma boa compra. Tem um valor bem interessante, traz um tema que não é um tema japonês, tá? Eu acho que o grande mérito do Jiro Taniguchi aqui talvez seja esse. É um mangá que sim tem características da narrativa de mangás, mas ainda assim não é um mangá tão pesado nesse primeiro volume das questões culturais que geralmente aparecem nas suas obras. As características dos personagens e da forma da história evoluir não é uma coisa tão predominante. Acho que é uma boa história de pessoas vivendo uma estação na Antártida. Ah, cara, é isso. A gente pode fazer mais um paralelo aqui também, tá? Que, obviamente, aí entra a questão do terror e do fantástico, que é o Enigma do Outro Mundo, né? Que tem lá o Kurt Russell e aquela galera dentro de uma estação também totalmente isolada de tudo, que vai surgir uma criatura. Não é isso, mas para dar também uma noção daquele isolamento e da tentativa de sobrevivência naquele ambiente inóspito e gelado. Um outro filme que também tem alguma coisa assim, que a gente pode usar assim de leve, seria o... Ai, cara, esqueci completamente agora o nome. Mas é um filme do James Cameron, tá na ponta da língua aqui, que ele se passa no fundo do mar e que tem umas criaturas que transformam a água em formas. E aí tem toda uma questão de ficção científica que o James Cameron adora também. E é um filme que é um marco revolucionário na questão de efeitos especiais, tá? É alguma coisa parecida também com Enigma de Outro Mundo, mas eu não lembro qual é o nome. Esqueci completamente agora. Eu lembrando, eu boto aqui o nome escrito e realmente... Enigma do Horizonte? O Enigma do Horizonte. Eu acho que é isso. Eu acho que é o Enigma do Horizonte, tá? Mas enfim, material muito legal, acaba em 2 edições, tem um valor muito interessante e um acabamento muito bom. Pipoca Nanquim traz pra gente mais um grande material, mais uma grande descoberta de um grande material, de um grande mangá do Jiro Taniguchi. E eu curti bastante. Crônicas da Era de Gelo. Pá! Tá à venda na Amazon.
E você, já leu, já curtiu? Deixe seu likezinho, deixe seu comentário, me diga o que você achou do programa aqui e o que você achou desse material. Curtiu o material? Achou mais ou menos? Não gostou? Gostou? Se esses paralelos que eu fiz fizeram sentido e se você tem interesse ou não. Ou o que for, escreve aí que a gente bate um papo, tá? Não se esqueçam de se inscrever no Instagram e no Facebook do Barbas. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre para ver vários outros reviews que acontecem aqui sempre, tá? Vou deixar o linkzinho da Amazon se você quiser ajudar o canal a esse trabalho que tem reviews aqui, vídeos quase todo dia. Compre usando os links do Barba que você ajuda demais aqui a dar uma força, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.